Olá, muito boa noite. São 21 horas e 25 minutos. Estamos aqui para mais uma grande questão nesta quinta-feira, 12 de março de 2026. E a grande questão é sobre quais são as vantagens das leis sobre a cibersegurança e das fake news, ou seja, disseminação de informações falsas. São duas propostas que entram dentro de dias para o melhoramento nas discussões, na especialidade, na Assembleia Nacional, depois da sua aprovação na Generalidade em janeiro deste ano. A análise que nos propusemos fazer nesta noite terá como objetivo esclarecer dúvidas sobre estes documentos quase que relacionados, já que segurança no meio digital e desinformação ou divulgação de informações falsas ocorre maioritariamente com recurso às tecnologias de informação através da internet. Vou apresentar os meus convidados, 4 para esta noite. Começo da minha direita para a esquerda. Pedro Manuel é diretor do Gabinete Jurídico do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, José Camangula. Boa noite, colegas do painel, e boa noite, telespectadores. Também está conosco Ecte Diantro Wilson Mena, é diretor nacional de Políticas de Cibersegurança e Serviços Digitais do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Camangula. Boa noite, colegas painéis. Boa noite, telespectadores. Muito bem. É também nosso convidado, o Gaspar Micolo, advogado e consultor em Direito da Proteção de Dados. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, José Camangula. Obrigado pelo convite. Boa noite aos colegas painéis e aos telespectadores. Muito bem. Está connosco também João Francisco, é diretor do Centro de Investigação do Direito da Universidade Católica de Angola. Muito boa noite. Boa noite, José Camangula. Boa noite, caros colegas do painel, e boa noite, caros telespectadores. Muito bem. Bem, estão apresentados nossos convidados. Lembrar aqui a grande questão, cujas respostas vamos obter ao longo da análise que vamos fazer. Quais são as vantagens das leis sobre a cibersegurança e da divulgação de informações falsas ou fake news. E eu começava pelo diretor Ecte Diantro Wilson Mena para uma apresentação básica, objetiva, sobre o objeto que vai regulamentar a proposta de lei, depois de aprovada já a lei sobre a cibersegurança. Obrigado, Camangula. Obrigado. Pronto, nós temos que olhar que o ciberespaço traz várias vantagens, muitas vantagens. Nós hoje temos feito a nossa vida no mundo digital. Logo ao acordarmos, temos o smartphone ligado para consultar as notícias, para fazer pagamentos, para fazermos compras. E este mundo virtual também acarreta aqui perigos. E olhando para esses perigos, houve necessidade aqui de regulamentar o ciberespaço. E esta lei de cibercrime estabelece aqui regras claras de proteção do ciberespaço. Estamos aqui a olhar a proteção dos cidadãos, estamos a olhar a proteção das instituições públicas e privadas contra ameaças cibernéticas. Então, nós hoje vamos aqui entrar relativamente a esta lei, não é? Que o ponto principal é a proteção dos cidadãos e das instituições. Muito bem. Exatamente. Vou também aqui ouvir o diretor Pedro Manuel para uma breve apresentação sobre a lei das fake news ou divulgação de informações falsas. Muito obrigado. Importa estabelecer aqui uma correção, que a denominação da lei é a Lei contra Informações Falsas na Internet. Muito bem. Essa é a formação correta da lei. Essa lei é resultado de um amplo processo de consulta pública que decorreu e serviu para colher sensibilidades por parte da sociedade, pessoas individuais e coletivas, que de forma espontânea puderam contribuir para o engrandecimento dessa proposta de lei. A lei tem como principais objetivos fortalecer o processo democrático,
por meio do combate à desinformação. Por outro lado, a lei também visa responsabilizar as pessoas e as plataformas digitais que tenham representação em Angola por políticas que fomentem a desinformação. Um dos objetivos da lei também é elevar os índices de transparência relativamente aos conteúdos pagos disponibilizados para o usuário. Por último, mas não menos importante, a lei tem por finalidade desencorajar a utilização de contas inautênticas, ou seja, aquelas contas que estão utilizadas por chatbot, por contas falsas, para disseminar desinformações na internet. Tudo isso porque, tendo como finalidade, o Estado reconhece que a desinformação hoje é um problema real. E essa desinformação afeta a democracia, afeta a segurança, afeta a economia e a confiança dos cidadãos. Neste sentido, o desafio hoje não é saber se o Estado deve agir, mas como pode agir sem comprometer a liberdade de expressão. Esse é o mote de atuação dessa lei. Muito bem. João Francisco é responsável por um centro de investigação e virado para o direito. Quando ficou a saber do surgimento destas propostas de lei, aqui com alguma complementariedade, qual foi o sentimento que lhe ocorreu? Bom, na verdade, nós enquanto centro temos vindo a acompanhar o debate sobre, vamos assim, olhar a regulamentação, o pacote legislativo à sociedade de informação e, entretanto, dentre os vários pacotes que nós fomos seguindo, faltavam, e ainda faltam, o pacote do cybercrime, a cibersegurança, e também da temática sobre a desinformação, não é? Porque nós, como disse muito bem o nosso diretor Pedro Manuel, de que estamos diante de uma situação que ocorre todos os dias e é preciso um olhar atento através da lei. Ou seja, nós estamos numa era digital e na era digital parece que é um mundo aberto, uma fronteira sem limites e que os países têm observado com a devida atenção. E, ao mesmo tempo, também a academia tem observado com alguma atenção para, de facto, acompanhar o ritmo que nós levamos. Então, o surgimento desse pacote ou das duas normas em causa, de facto, levantaram vários questionamentos. Por um lado, mas também levantaram de que a análise que era necessário termos as normas para defender bens jurídicos fundamentais no espaço digital. E, na verdade, este foi o sentimento que nós tivemos inicialmente. Outro, sim, também é aquilo que nós encontramos, é preciso elevar aquilo que é a literacia digital. Hoje, mais do que nunca, os cidadãos estão sempre voltados à sociedade da informação, às tecnologias de informação, porém, quando nós começamos a analisar ao fundo, várias pessoas, vários cidadãos, não têm literacia. E aí o crime é à porta. Temos registrado vários ataques cibernéticos, fundamentalmente aos nossos telemóveis, aos nossos computadores, aos nossos e-mails, que, de certa medida, expõem em risco. O facto é que os atuais dados, ou o relatório do INE demonstrou, de facto, o nível de ameaça que Angola tem no contexto africano. E também, ligado a isto, há, de facto, o nosso olhar e a nossa preocupação de olhar se as duas propostas vão responder àquilo que é a nossa necessidade, olhando para aquilo que a nossa própria Constituição também estabelece no âmbito dos direitos e liberdades fundamentais e no âmbito da dignidade da pessoa humana. No fundo, a proteção e a garantia da pessoa humana nesse espaço que nós chamamos ciberespaço ou então mundo digital, não é? Olhando para aquilo que é a nossa realidade. Na verdade, os desafios estão lançados para a academia, os desafios estão lançados também para aqueles que dedicam-se à investigação, à pesquisa nesse setor. Num primeiro momento, diria isto e vamos continuar a conversar. Exatamente. Okay. Gaspar Micolo, tem o mesmo sentimento, a mesma percepção, se olharmos para
uma contribuição que a Ordem dos Advogados avançou na fase de recolha de sugestões, colocava mesmo em xeque o direito fundamental à informação e também ao direito de expressão, comunga da ideia do diretor João Francisco. Sim, são receios que estão sempre na mesa quando se debate estas questões de cibersegurança ou regulação das plataformas digitais, né? Tanto é que nós temos em África uma declaração da União Africana de princípios sobre liberdade de expressão e acesso à informação. E este conjunto de princípios estabelece, por exemplo, a liberdade dos cidadãos em África poderem aceder à informação de maneira livre, sem nenhum condicionamento dos Estados africanos. Portanto, mas também houve, no início de 2025, uma adenda, chamemos assim, uma resolução a melhorar esta declaração de princípios da União Africana, em como o espaço digital, ou ciberespaço, como queiramos, estava de tal modo a pôr em causa a integridade, enfim, a confiança nas instituições e, sobretudo, de processos como as eleições, permitindo que os Estados pudessem regular as plataformas digitais, mas que tivessem em conta para que não afete efetivamente quer a liberdade de expressão como o acesso à informação. Portanto, tem que se fazer sempre este equilíbrio entre a proteção e a liberdade dos cidadãos em determinadas circunstâncias. Muito bem. Bem, está então aqui lançada esta análise, vamos olhar para estas questões e eu me viro aqui ao diretor Ectiantro e também Pedro Manuel, porque vêm da instituição que pelo Executivo defendeu a lei na Assembleia Nacional, passou na generalidade, mas teve 75 votos de abstenção, ou seja, 75 abstenções. Se quisermos, diretor Ectiantro, aquelas que foram as preocupações apresentadas na Assembleia pelos deputados, algumas dúvidas que alguns cidadãos apresentam, no vosso entender, de que forma é que, teoricamente, podem ser esclarecidas, podem ser satisfeitas? Porque ainda estamos nessa fase de avaliar, não é, esta proposta da lei da cibersegurança ainda de forma teórica, porque ela ainda carece de procedimentos para começar a vigorar. Bem, Kapangula, deixa-me fazer aqui uma contextualização. O Ministério, quando pensou em elaborar esta lei, teve que fazer aqui um levantamento a nível nacional. Olhamos para o ecossistema de cibersegurança e olhamos onde estávamos e onde nós queremos ir. E esta lei, quando foi elaborada, o primeiro passo foi colocar a consulta pública para que a sociedade civil pudesse contribuir, a nível das instituições da sociedade civil. E assim o fizemos, as instituições deram o seu contributo. A nosso nível, depois tivemos que acolher esses contributos e passou agora que esta fase está na Assembleia Nacional. E bem disse, está na fase da Assembleia Nacional e os deputados têm agora essa responsabilidade de poderem contribuírem também para que possamos ter uma lei que congrega a todos, uma lei que satisfaça a todos. E a nível internacional isto é um desafio que se nos coloca, porque não se olharmos a nossa posição no índice global de cibersegurança, constatamos que estamos a um nível um pouquinho abaixo. Isto deriva de que nós não temos as estruturas para o efeito, ou seja, não temos uma lei de cibersegurança, não temos a estratégia, não temos o Centro Nacional de Cibersegurança. Isto concorre para que o país tenha uma pontuação. Se tivermos estas instituições, vai concorrer para que tenhamos uma posição no índice global de cibersegurança, uma posição aceitável. E o país, a nível, o Ministério está trabalhando nesse sentido,
Temos agora a Estratégia Nacional de Cibersegurança aprovada, temos agora o Centro Nacional de Cibersegurança aprovado e estamos aqui a trabalhar para que tenhamos também a lei. Ou seja, já foi feito o trabalho de casa, acolhemos os contributos da sociedade civil, agora está a nível dos deputados para que também possam contribuir para que tenhamos uma lei que satisfaça a todos. Aos poucos vamos dando passos então para que tenhamos um país, não obstante as exigências da globalização, seja seguro neste espaço cibernético. Este é o desafio. Tem-se dito que nós não vamos ter um ciberespaço totalmente seguro, 100% seguro, mas estamos a caminhar para este efeito. Daí que estamos a criar essas estruturas, estamos a criar as leis para que aos poucos tenhamos nosso espaço cibernético protegido. Então, o desafio que é lançado, não só a nível do Ministério, mas para o país todo, porque isto vai beneficiar o país todo. Daí que a necessidade de nós temos as leis, temos as estruturas para concorrer, para que tenhamos um ciberespaço cada vez mais seguro. Claro que depois tem aqui um desafio da literacia nacional, da literacia digital que nós temos que fazer. Isso a todos os níveis. É um desafio que depois temos. Ou seja, precisamos agora ter a lei aprovada para que depois possamos dar os passos subsequentes a isto. Muito bem. Pedro Manuel, não faltou motivos para pensar-se nesta lei que vai combater a informação falsa na internet? Porque todos os dias nós temos acesso, todos os dias quase que somos confrontados com realidades que em muitos casos minam a reputação de uma pessoa, de uma instituição. Com certeza, Camagula. A questão que se coloca é que impõe-se a necessidade de uma lei contra informações falsas na internet. Porque hoje em dia a internet faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Sendo assim, hoje a internet amplifica a velocidade da informação falsa. E essa mesma informação falsa não é apenas opinião. Elas podem causar pânico social, podem dar lugar à manipulação eleitoral, podem provocar danos à honra, conflitos e instabilidade. Então, o ponto fundamental hoje é que o ordenamento jurídico tradicional não responde à demanda do digital. E este é o ponto. E uma última questão, mas não menos importante, tem a ver com o facto de que não legislar também é uma escolha. E hoje essa escolha tem custos sociais elevados. Então nós temos que adotar esse fenômeno. É incontornável regular a internet. Muito bem. Tanto uma como outra lei, e podem ficar à vontade, cada um pode responder, depois da sua aprovação final global, estaremos em condições de garantir a sua eficácia, a sua eficiência, o seu cumprimento. Ou seja, responsabilizar quem cometer no espaço cibernético, quem divulgar informações falsas. Estaremos em condições? Estaremos. A questão que se coloca é que não se trata apenas das instituições públicas. Essa tarefa não é única e exclusiva das instituições públicas. Todos nós deveremos estar municiados, falou bem o meu colega, o diretor Mena, da literacia digital. Essa é uma tarefa árdua que todos nós temos que pegar esse desafio. Também é um processo. É um processo. Pode dar-se o caso de termos a lei aprovada, já a vigorar, mas a sua efetivação ser de alguma maneira, não garantida, porque depois tem os agentes que devem trabalhar na investigação, os próprios termos, os códigos e tudo mais. Não, essa questão está cautelada, na medida em que a lei prevê órgãos e instituições, competências e atribuições a certas entidades. E em alguns casos, reforçar aos que já existem, e noutros prevê a criação de novos órgãos e novas dinâmicas a nível refiro-me à lei contra informações falsas na internet, traz algumas matérias novas que vai servir exatamente para reforçar a confiança no digital. Gaspar Micolo, a preocupação que levantou há pouco, tanto da sua parte como do João Francisco, em relação à democracia, que pode eventualmente ficar fragilizada, ou a garantia do direito à informação ou à expressão. Como é que acha que deveria ser, olhando exatamente os limites da democracia, liberdade, sem chegarmos à libertinagem? Bom, aqui eu costumo dizer que os processos de regulação, enfim, logísticas,
devem ter uma ampla participação. Bom, como tivemos em consulta pública, naturalmente, participamos, e, enfim, deve ter sido uma das leis com mais participação depois do projeto de inteligência artificial. Sentiu alguma das suas propostas acolhidas? Sim, algumas questões. Bom, a questão que me coloca, sim, quando há esta ampla participação, é possível ter, sim, digamos assim, uma lei que corresponda, que seja equilibrada efetivamente, mas, bom, como operador do direito, nós estamos habituados a ver que a lei em si não basta. Aliás, no caso da cibersegurança, por exemplo, nós temos uma coisa, não diria muito mais importante, mas orientador, muito mais orientador, que é a Estratégia Nacional de Cibersegurança. E muitas pessoas perguntam por que uma estratégia, se bastava uma lei. Não. A regulação do ciberespaço no contexto em que as nações se debatem hoje não se esgota numa lei, assim como das fake news também não. Ou a proposta de lei contra a disseminação de informações falsas na internet não se esgota aí. Por que é necessário uma estratégia para que, de fato, haja eficiência? Aquilo que já muito bem se disse aqui sobre a literacia digital. No caso da cibersegurança, as pessoas em si, todos nós, pessoas físicas, somos o elo, digamos assim, comumente se diz, o elo mais fraco. Ou seja, começando pela cibersegurança, vejamos, do ponto de vista prático, o que é que estamos a falar? Estamos a falar que as instituições hoje, desde o serviço de abastecimento de água, as telecomunicações, os bancos, as seguradoras, quase todas elas têm sistemas informáticos, bases de dados, enfim, até para a execução normal do seu trabalho. Dependem de dados, e esses dados são armazenados em sistemas informáticos. Portanto, todos os serviços hoje, públicos e privados, desde a saúde, o transporte, a educação, dependem hoje de sistemas informáticos. E esses sistemas estão vulneráveis porque o conjunto, a rede mundial de computadores, digamos assim, combinando com interesses externos, internos, particulares e tudo mais, formam aquilo que nós chamamos de ciberespaço. Então, no ciberespaço combinam um conjunto de vulnerabilidade que é preciso combater. Daí surge a necessidade da cibersegurança, que no fundo é a proteção do ciberespaço. E nesse espaço digital, o cidadão, ou seja, nós, as pessoas físicas, somos o elo mais fraco. Daí a necessidade da literacia, assim como a proposta de lei contra a disseminação de informações falsas na internet, igualmente. Ou seja, é preciso que as estratégias sejam de facto executadas, ou seja, que o cidadão ganhe maior consciência das suas responsabilidades, dos seus deveres no espaço digital, que as instituições de ensino implementem efetivamente algum conjunto de conteúdo para que, independentemente do curso que a pessoa frequenta, tenha uma outra consciência. Por quê? Porque, no caso da cibersegurança, por exemplo, já se viu em outros países, muitas vezes somos nós, as pessoas, que facilitamos, por exemplo, uma invasão do nosso sistema interno institucional. Então, só para ter uma ideia desta necessidade de acautelar que tanto a cibersegurança como a lei relativa ao combate às fake news não se esgote nelas em si, mas que percebam a estratégia e que se execute. Aliás, a estratégia nacional de cibersegurança é muito ampla, tem mais de 7 eixos. 7 eixos por aí. Então, cada eixo corresponde a um domínio da sociedade, ou seja, a sociedade civil, a academia, as empresas, todas coordenadamente colaboram, cooperam para que tenhamos um ambiente seguro, quer seja para as ameaças digitais, quer seja contra a disseminação de informações falsas. E eu aí voltava para o diretor ex-diantro Wilson Mena. O que é que vai ficar dado como legal, legítimo, com base nesta lei,
e o que é que fica proibido com a sua entrada em vigor. Assim, de forma muito básica, para termos já uma noção do que é crime no espaço cibernético e o que é que pode ser considerado como atuação normal. Bem, como eu dizia, um dos pontos da Lei de Cibersegurança é proteger os cidadãos e proteger as instituições. E nesta lei nós teremos, sensivelmente, 4 níveis. Olhamos para um nível estratégico, que é a criação do Conselho Nacional de Cibersegurança, que terá a responsabilidade de definir a estratégia nacional. Teremos aí o nível operacional, que é o Centro Nacional de Cibersegurança. Teremos o outro nível, que é o nível de resposta a incidentes informáticos. Para além dos outros níveis subsequentes, ou seja, nós estamos aqui a olhar que com esses níveis, tanto estratégico, que é o Conselho Nacional, o Centro Nacional, que é o nível de coordenação a nível técnico, e depois o CERT, ou seja, tão logo entre em vigor esta lei, passaremos para a fase da criação dessas estruturas. E sobre que aspectos é que essas estruturas vão trabalhar? Ou seja, o que é que vão identificar como ilegal e o que é que vão olhar como normal? Bem, aí que está. Nós temos de uma parte para aqui, temos vivenciados vários crimes cibernéticos que têm ocorrido no nosso subespaço. E um desafio que se coloca muitas das vezes é as instituições ou os cidadãos sentirem que não têm aonde recorrer. Pois embora que nós temos dito, nós a nível nacional, temos vários órgãos que concorrem para a defesa do subespaço. Temos aqui tanto a Agência de Proteção de Dados, tanto agora a PGR tem um gabinete de cibercriminalidade, temos uma Direção Nacional de Combate aos Crimes Informáticos, que é do SIC, em que o cidadão acorre a estas instituições para verem resolvidos os seus problemas. E o que é que se pretende aqui com esta lei? É que a cibersegurança passa a ser tratada de forma isolada e congregamos ela num sistema único, em que terá o Conselho Nacional, terá o Centro Nacional e essa estrutura, ou seja, porque nesse momento nós temos várias instituições que concorrem. Com a criação desta lei, acabamos por ter um sistema único de defesa do ciberespaço. Então, tanto as instituições como os cidadãos já sabem onde recorrer quando houver se sentirem lesados em determinado tipo de crime. Tanto as burlas digitais, as fake news, entre outras coisas que acontecem em que um cidadão ou uma instituição se sinta lesado. Se quisermos classificar os crimes cibernéticos, como é que podemos aqui apresentá-los? Um ataca a um sistema eletrônico, é um crime, a burla, que já fez aqui referência. Como é que isso está escalonado? Para o cidadão também ter noção, já que estamos aqui a defender a literacia. Daí que depois também dê corpo, né, na utilização da lei. Olha, pronto, deixa-me aqui dizer, há um passo, o Ministério, de uma parte para aqui, tem feito um trabalho de literacia, de sensibilizar os cidadãos, e muitas instituições têm feito sobre os crimes cibernéticos, sobre os crimes que têm ocorrido. O que tem-se feito é explicar aos cidadãos e aos demais entes o que fazer quando se sentirem lesados em determinado crime, ou seja, uma burla informática, e algo que acontece muito são as fraudes bancárias, por exemplo, em que cada vez mais vai se sensibilizando a população como se posicionar nesse mundo digital, ou seja, aconselha essa população, os cidadãos, a terem cuidado ao traficarem no mundo digital. Ou seja, a questão de não deixarem expostas as suas passwords, por exemplo. É uma coisa que acontece muito das burlas digitais, em que recebemos uma mensagem telefónica e muitas vezes nós damos logo
sequência ou clique nesta mensagem e depois despoleta estes crimes que têm acontecido relativamente às burlas digitais, às burlas bancárias, à questão dos multicast express. Então, ou seja, nós temos aqui temos aqui um desafio de sensibilizarmos os cidadãos cada vez mais sobre os cuidados que deve-se ter ao traficar, ao manusearmos, ao estarmos aqui nas redes sociais, ao estarmos aqui neste mundo digital. Muito bem. Os crimes são vários e pronto. Nós estamos aqui, tem-se falado muito a questão do phishing, tem-se falado muito a questão do ransomware que acontece por aí, e nós vamos sensibilizando, vamos explicando, as instituições vão criando mecanismos para que se possam proteger neste mundo virtual. João Francisco, aquela que é a vossa missão, estudar, a academia, questionar sobre a nossa existência e todas as questões inerentes à nossa sobrevivência, nesta questão ligada à cibersegurança e também à informação falsa na internet. No vosso ponto de vista, estamos a caminhar bem? Poderíamos ter feito diferente quando a lei for aprovada? De que forma é que devemos observá-la? De que forma é que devemos atuar para obtermos os resultados que estão traçados? Bom, na verdade vamos complementar aquilo que o diretor Mena colocou à mesa, não é? E partilhou. A aprovação da lei é um mecanismo, é um meio para resolver um problema que nós temos. O problema que nós temos é que nós, enquanto país, sofremos as ameaças dos ataques cibernéticos permanentemente. E aqui dizer que essa lei, de facto, vem dar resposta a uma lacuna que nós temos ao nível da nossa regulamentação, mas não é a solução última do problema da cibersegurança. É a primeira questão que nós temos de olhar. É isso. Agora, enquanto academia, de facto, é a resposta a uma lacuna, vai, no fundo, robustecer o nosso sistema e a nossa legislação no ciberespaço digital, mas aqui é preciso lançar mão a alguns aspectos fundamentais. E nós partilhamos a mesma ideia, a literacia, ou seja, a educação é essencial, a pesquisa é essencial. Nós agora vamos ter que fazer um processo de educação a nível da nossa sociedade, a todos os níveis, para que as pessoas vão estar conscientizadas dos riscos e perigos inerentes no mundo digital ou no uso da internet, quer no meio familiar, quer no meio social, entre amigos, quer então nas nossas relações laborais, ou seja, onde cada um labuta, de que é preciso tomar atenção séria por conta dos ataques dos hackers, que é frequente. E aqui é um processo de educação, como eu dizia. Entretanto, olhando para isso, e uma outra questão, aqui estamos na televisão, a televisão deve fazer também o seu papel de informar, comunicar sobre o problema da cibersegurança ou a problemática do ciberataque que nós temos vindo a sofrer, para conscientizar a sociedade. Então, o mecanismo é este: fazermos estudos que vêm demonstrar na realidade, na prática, de como nós temos de enfrentar ou sermos resilientes face a isto. A lei, volto a dizer, eu tenho um tema que eu sempre digo: a lei não é a solução de todos os problemas que o país vivencia no mundo cibernético. É um mecanismo que nós vamos ter, mas não vai responder na totalidade. E aqui digo que os setores, por exemplo, da justiça, que têm a missão de garantir o nosso Estado de Direito, vão ter de lançar mão, primeiro, à formação dos próprios magistrados. Eu digo sempre, os magistrados não estudaram cibersegurança, não estudaram tecnologia, estudaram direito. Daí que eu questionava a própria eficiência da lei depois de aprovada. Entretanto, aqui temos que fazer um conjunto de formações especializadas, avançadas, para aprimorar os conhecimentos do setor da justiça, nomeadamente os magistrados judiciais, os magistrados do Ministério Público,
Os próprios advogados, que nós conhecemos as normas, mas não dominamos esse setor. Os polícias. E aí vou descendo, os que vêm, os próprios agentes, vamos assim dizer, não vamos chamar os polícia como tal, mas criminal. o setor da investigação criminal para dominar a lei da cibersegurança e, ao mesmo tempo, a lei ou seja, sobre contra disseminação, eu digo sempre das fake news, vamos assim, porque fica um pouco difícil. Exatamente. Por quê? Porque as pessoas não conhecem, não dominam. Até para facilitar a identificação sobre o que é crime e o que é que não é crime. Quando é que estamos em presença de uma responsabilidade de um ator ou de um agente e que mecanismo nós temos para proteger as vítimas desses ataques. Então, é um processo de formação e informação permanente até que nós ganhamos a maturidade. O diretor Mena garantiu que está tudo acautelado. É só a lei ser aprovada que... Aqui permita-me, doutor Francisco, um esclarecimento, por acaso, que se impõe, que questionava e fez essa colação em relação à cibercriminalidade. O cibercrime não é um crime específico. Muito bem. Não se trata de um único crime específico. Faz parte, na verdade, de uma categoria de crimes que se dão no ciberespaço. Okay? Sendo assim, a doutrina geralmente separa em 3 áreas os domínios, que são, temos o cibercrime, que é o que mais se fala, mas depois temos o ciberterrorismo, que é diferente do cibercrime, ou seja, se no cibercrime o agente do crime tem como objetivo lucro, ou um fim econômico em si, no ciberterrorismo pode-se dar por questões ideológicas e políticas, ou seja, quem ataca uma infraestruturas críticas, por exemplo, como da água, falava há pouco, ou telecomunicações, ou serviços financeiros, pode não visar efetivamente um retorno financeiro, mas abalar a confiança pública, as instituições e tudo mais. Portanto, é uma categoria diferente do cibercrime. Depois podemos ir adiante, ciberguerra, ciberespionagem. Por que isto é necessário? Porque o regime do cibercrimes, no caso, está previsto na lei do Código Penal, ou seja, no nosso Código Penal. Esta proposta que segue agora para aprovação da lei da cibersegurança não prevê efetivamente esta questão específica do cibercrime. É o que eu falava aqui. É, na verdade, um regime diferente do que tínhamos, ou do que temos ainda, digamos assim, porque nós temos uma lei de cibercrime, nós temos, lei de cibercrime não, da cibersegurança. Nós temos uma lei da cibersegurança que não é assim chamada, é a lei da proteção de redes e sistemas informáticos. Para a academia é uma lei da cibersegurança, só com uma denominação diferente. E atenção, é uma lei de 2017. Mas para o andar da carruagem já está completamente desatualizada. Atenção, de 2017 hoje já não serve. E não serve por quê? Por aquilo que o diretor Mena esteve a dizer, que hoje é preciso coordenação suficiente e um conjunto de agentes para que se garanta a segurança no ciberespaço, mas não necessariamente o combate à cibercriminalidade. Para o combate à cibercriminalidade, as instituições de prossecução criminal, o SIC, a PGR, continuarão a fazer o seu trabalho nos termos do Código Penal e do Código de Processo Penal ou outras leis. Por que isto é importante? Porque nós, na academia, sentimos que aquelas normas referentes ao cibercrime constantes no Código Penal hoje também já não se adequam, e porque os cidadãos a qualquer altura podem vir um dia que há uma proposta de lei de cibercrime específica e não da cibersegurança, porque a cibersegurança, na verdade, vem estabelecer um conjunto de obrigações e deveres das instituições que têm ou atuam no ciberespaço, todas. Vamos lá, um banco, por exemplo, ou invertendo,
uma empresa de distribuição de água, no âmbito dessa lei de cibersegurança, terá os mesmos deveres, por exemplo, de uma empresa do setor financeiro. O que é que isso implica? Ela deve garantir proteção do seu sistema informático, coisa que hoje uma empresa de distribuição de água não se sente na obrigação de ter um CICERT institucional. O que é isso? No fundo, é um centro de cibersegurança da instituição. É basicamente isso, ou seja, a lei vai dizer que quase todas essas instituições, elas próprias devem ter digamos assim, o termo é complexo e certo, mas terem ali um sistema de proteção dos seus sistemas informáticos. Depois vamos ter uma rede nacional. E por que isto é importante? Porque se garante proteção no ciberespaço ou cibersegurança, partilhando essas informações. Tanto é que Angola, mesmo no quadro ainda da lei, vai coordenar melhor com seus parceiros internacionais, ou seja, da África e do mundo, porque ela sozinha, Angola sozinha, fechada no seu sistema, não conseguirá efetivamente garantir cibersegurança aos ativos nacionais sem que dependa da parceria ou da cooperação de outros países da África, por exemplo. Portanto, esta diferenciação, nós temos uma lei de cibersegurança, não é assim chamada, é a lei de proteção de redes e sistemas informáticos de 2017, está desatualizada, daí a necessidade dessa nova lei de cibersegurança, mas que, entretanto, tem diferenças em relação à cibercriminalidade, porque poderemos eventualmente no futuro ter uma lei só de cibercrime, e tirando essas normas do Código Penal. Ou seja, esta proposta de lei é no fundo uma rampa que depois pode dar o surgimento de novos diplomas. Eu vou acrescentar alguma coisa. Na verdade, quando se começou, já vai falar, diretor, quando se começou a debater o assunto, e eu acompanhava enquanto pesquisador, nós inicialmente tínhamos uma proposta que discutimos sobre refere-se à Universidade Católica. Sim, crimes no ambiente digital. Só que, por aquilo que é o debate que se coloca hoje, nós temos o Código Penal. O que se fez é que se colocou no Código Penal essas normas, tipificou-se no Código Penal. Entretanto, a temática da cibersegurança não se colocou no Código Penal, razão pela qual deu-se lugar a esse diploma, essa proposta, para então olhar aquele, como disse muito bem, trazer no âmbito do Sistema Nacional de Segurança. O problema que nós temos de levantar é que esta norma enquadra-se no Sistema Nacional de Segurança. No fundo, é para proteger a nossa soberania como Estado, dentro do espaço digital. Ou seja, a pergunta seria: Angola já apresenta uma segurança ao nível, uma soberania segura ao nível do espaço digital? É o grande debate que nós temos. E como nós vamos trazer isso? Só para dar aqui um aporte. Entretanto, na verdade, o objetivo desta lei é manter segura o país no âmbito digital. Então, por quê? Porque não havia essa norma, de modo claro. A norma anterior, que fez referência, que é a Lei 7, nós chamamos a Lei 717, de facto respondeu ao momento, ela é a lei do momento, não é? Contexto histórico. Mas houve uma evolução de que houve necessidade de, no fundo, trabalharmos a lei, porque essa lei vai, uma vez aprovada, vai revogar a Lei 7. Os elementos que tinha a Lei 7 foram incorporados e melhorados para responder à tal dinâmica da sociedade digital hoje. O que é que nós vamos encontrar? E aqui é onde vem a fortaleza dessa norma, é que ele vai olhar para a organização do Sistema Nacional de Cibersegurança e todos os atores que intervêm nesse sistema. Atores civis e não civis. Singulares, coletivos. É isto aqui. Privados, públicos. Por exemplo, ele vai olhar para aquilo que são os operadores de infraestruturas críticas, essenciais no país. Vamos olhar para aquilo que são os prestadores de serviços, que nós falávamos, mas assim de maneira muito tênue.
Vamos olhar para os operadores de centros de dados. Aqui, vamos olhar para a TPA. Tem um centro de dados. O centro de dados pode ser atacado. E a questão que se levanta é que nível de proteção tem o centro de dados de produção da TPA. E se for atacado, como é que nós vamos conseguir gerir isto? Dizia muito bem aqui o Dr. Micolo que há uma necessidade de ter aqui uma equipe de resposta para, se existir um ataque, termos capacidade de responder dentro do tempo útil a esse incidente cibernético. Olha, outra nota fundamental é ligada às plataformas digitais, ou, vamos assim, olhar aquilo que é a computação na nuvem. Também é um outro olhar que a antiga lei quase que não previa. E aí olhar para aquilo que é os prestadores de serviços de cibersegurança, porque há entidades que vão prestar esse serviço. Nós vamos alojar o nosso domínio a eles e eles vão proteger a nossa instituição. Outro sim, aqueles que são os operadores de comunicação digital. Então, o que a lei vem dizer, todos estes devem manter um espaço seguro para evitar o quê? O cibercrime, o ciberterrorismo, a ciberespionagem e, por fim, a ciberguerra, porque nós hoje estamos a olhar para o mundo e os países utilizam esse mecanismo para defraudar os outros países. Nós tivemos agora, por causa dos conflitos, não é? Lá na Europa, Rússia, Ucrânia, Israel, Médio Oriente, que a primeira tentativa, as pessoas não perceberam, foram no mundo digital, foram experimentar como os outros estavam. Como reagem. Como vão reagir aos ataques. E foi tão importante ver que os países abriram, acordaram e disseram, nós temos que olhar para isso. E Angola, nesse contexto, não pode ficar alheia ou à margem. Então, eu coloco aqui a importância, e isso que nós estamos a discutir, da lei da cibersegurança, olhando para essa proteção que o país deve ter. É bem verdade que o elemento legal vai reforçar a atuação dos distintos atores dentro do Estado angolano. E é preciso nós olhar que, de facto, temos de fazer esse trabalho e o trabalho não vai terminar, como dizíamos, com a aprovação da lei. É que o trabalho já começou e vai aumentar com a aprovação da lei. No fundo, é a implementação efetiva. Caso contrário, teremos uma norma morta. Muito bem. Doutor Mena. Eu queria fazer aqui um acréscimo, porque o doutor Francisco fazia aqui a questão da educação, capacitação, e depois o doutor Micolo falou aqui a questão dos níveis certo. A estratégia que já foi aprovada, ela tem aí 6 pilares, e um dos primeiros pilares é a questão da maximizar a resiliência nacional de cibersegurança. O outro pilar, olhamos aqui a questão da educação, capacitação dos quadros nacionais, e também tem aqui um pilar da cooperação. Ou seja, nós temos que olhar, que o doutor Micolo falou aqui a questão dos níveis do CERT, que é o nível operacional. O país vai ter um CERT nacional, mas este CERT nacional tem aqui, vai cooperar com os CICERTs, ou seja, a nível dos operadores de infraestrutura críticas, deverão ter no seu seio os CICERTs, ou seja, são as equipas internas, não é? De respostas rápidas. Estamos a olhar para o setor de infraestrutura crítica, estamos a olhar para a energia e água, que deverá ter o seu CIRT local, o setor financeiro e vários setores que deverão ter o seu CIRT. Esses CIRTs deverão depois reportar ao CERT nacional, porque nós, a nível da SADC, que já é uma exigência, que temos aqui uma data de dezembro deste ano que o país tem que ter um CERT, ou seja, nós estamos a ser cobrados para que Angola tenha um CERT nacional para poder cooperar com o CERT regional. E já estamos a trabalhar no sentido. Estamos a trabalhar no sentido. E pronto, todos os anos nós vamos interagindo com os outros parceiros a nível internacional. Vem aqui a questão do pilar da cooperação e vamos vendo a experiência dos outros países, como é que implementaram esta questão do CERT nacional. E nós estamos a trabalhar no sentido que tenhamos também o CERT nacional, já operacional, para que depois, ao nível nacional, esse CERT nacional vai poder, a nível de cooperação nacional, cooperar com esses CICIRs de infraestruturas críticas para podermos dar vazão a esses ciberataques. Ou seja, quando uma entidade é atacada, ele não precisa inicialmente recorrer ao CERT nacional, porque tem uma equipa interna que vai poder dar resposta a esse incidente.
Quando não conseguir dar resposta a incidente, aí sim recorre ao CERT nacional para poder colmatar. Então, nós teremos essa cadeia, temos um CERT nacional, depois teremos os seus CERTs locais, para que depois possamos ter aqui o ecossistema de cibersegurança seguro. Nada é 100% seguro, mas vamos lutar para que tenhamos um ciberespaço seguro. Haverá um mecanismo de comunicação nos casos de haver ataque a uma infraestrutura, usou o termo precária, penso. Infraestruturas críticas. Exatamente. Haverá um sistema dinâmico de comunicação para alertar o país, para alertar a sociedade? Sim, porque os CCRT locais terão uma linha de apoio, não é? E isto, aliás, porque a gente quando fala de um CCRT, um CERT, funciona 24/24. Então, terá um ponto focal, cada instituição, cada CERT haverá um ponto focal para interagir com os diversos CERTs. O que ocorre? Imagina que houve um incidente num CICERT de uma infraestrutura crítica do setor da energia e água, deve reportar ao CERT nacional para que o CERT nacional possa também comunicar os demais para que estarem atentos a este ataque que está a ocorrer. Então tem que haver uma ligação com todos eles, é essa questão da cooperação. Precisamos cooperar para que tenhamos uma cadeia única de comando, uma cadeia única para a gente interagir. Acrescentando uma coisa simples que é, para que lá em casa se compreenda, quando falamos nas ciberameaças, deve-se ter em conta que, e sobretudo nesse domínio de partilha de informações, que é importante, que hoje ainda não se verifica como se deseja, é que, no fundo, quando falamos disso, falamos que esses sistemas informáticos em si, mesmo desenvolvidos pelas maiores tecnológicas, ao longo do uso, do armazenamento e processamento da informação, vão se verificando vulnerabilidades. Porque os hackers, na verdade, que são, no fundo, os grandes atores desses ataques, exploram as vulnerabilidades que esses sistemas têm. É como se fosse uma porta entreaberta. E depois há a comunicação entre os agentes, dizendo, olha, a porta da instituição X tem aí um vazio que todos nós podemos penetrar para ter acesso ao sistema. Então, esta rede nacional vai partilhar estas informações, no fundo, são as vulnerabilidades, atempadamente para que se possa responder. Ou seja, se eu sou atacado, significa que o meu sistema está vulnerável, identificada essa vulnerabilidade é informada, enfim, nesta cadeia que muito bem explicou o diretor Mena, e a partir daí se consegue ter um combate coordenado e superar essa vulnerabilidade. Voltamos. Só para acrescentar, há um dado essencial que não se observa ao nível, não é? Por aquilo que é os nossos estudos que nós fizemos, é que determinadas instituições sofrem ataques cibernéticos ou informáticos e, de facto, não há uma persecução dos seus atores ou dos seus agentes. Olhando para aquilo que a norma estabelece, e é o espírito da norma, é de que todos os que intervêm neste plano, por exemplo, as empresas públicas, privadas, organizações, devam informar, não é, ao Conselho Nacional para, de facto, fazer um acompanhamento. Caso não informem, a obrigação de partilha de informação não informe, serão responsabilizados. Ou seja, a lei procura um mecanismo de que nós estamos a olhar para a segurança deve tomar atenção. Logo, aquele deve que ser não... obrigação de cada um dos atores sociais, olhando para a sua natureza, o campo de ação, de manter a estrutura segura. Se não haver isto, então é responsabilizado. No fundo, é uma incorporação, é uma novidade que a norma traz. Ou seja, todos os atores que operam no ciberespaço, se não cumprirem ou deixarem que haja vulnerabilidades, serão responsabilizados. Então, aqui vamos olhar uma novidade de que essa responsabilização, por via do regime das contraordenações, vem, de facto,
também trazer uma nova roupagem. E a outra, me parece ser muito importante, é que se cria um fundo para acudir a essas situações. Ou seja, das coimas recebidas, 30% vão para o fundo, 40% vai para o Tesouro e para a entidade que é o Conselho. É uma forma de, no fundo, criar sustentabilidade. Sustentabilidade é isso. Agora, o grande desafio é ver como é que isso depois vai funcionar na prática. Se haverá essa partilha em termos concretos, porque muitas vezes nós temos muitos fundos e esses fundos não acodem, vão acudir àquele desafio que nós temos. No fundo, esses dois elementos que eu digo são importantes e relevantes a olharmos para a lei. Ou seja, aquela lacuna que nós tínhamos, que até bem pouco tempo não conseguíamos cobrir, com a aprovação da lei vamos conseguir cumprir. E, como eu digo, a implementação é aí onde nós vamos provar. Muito bem. Vamos ouvir também aqui o diretor Pedro Manuel, que está há algum tempo sem falar. Queria rebater aqui esse aspecto. Era só para complementar que no setor das telecomunicações, tecnologia de informação e comunicação social, nós já temos um fundo, que é o FADCOM, Fundo de Apoio e Desenvolvimento das Comunicações. De facto, ele funciona e cumpre a sua função, que é exatamente de ajudar, da robustez, da sustentabilidade nas iniciativas do setor. E o que se fez foi exatamente beber dessa experiência. A estratégia foi aprovada e há necessidade de capacitar, de apetrechar. E os operadores aqui, utilizando o princípio de utilizador-pagador, se quisermos usar o outro princípio que é de comparticipação exatamente no enriquecimento da criação do ecossistema de cibersegurança, todos têm um papel ativo a desempenhar. Então, o fundo está criado exatamente com essa finalidade e o setor das telecomunicações tem bons exemplos relativamente a esse Com a implementação da lei, depois é só ir tirar proveito e colmatar. Só queria levantar aqui uma questão, que a lei, tanto a experiência que temos e aqui a crítica que eu faço, é que põe de lado os privados. Ou seja, nós, enquanto instituições académicas, que também vamos sofrendo isso, e há um fundo. A questão que se coloca, qual é a contraparte que nós teremos? Nós não somos tidos e nem achados. Penso que isso está calculado uma estratégia. Mesmo a estratégia não coloca, ou seja, os particulares, o fundo está ali, está bem dividido, tal como está, ok. Mas os particulares, nesse sentido, as instituições acadêmicas que podem, e não só, podiam também, e aí onde eu coloco o nosso olhar, também beneficiar-se desse fundo. O que é que eu digo isso? Porque há 3 anos eu escrevo um artigo sobre isso. Eu dizia que nós temos que criar esse fundo, que eu chamava de um fundo tecnológico, para suportar os grandes desafios tecnológicos das instituições públicas e privadas. O que pode acontecer, e é isso que nós temos que olhar também, não é? Levantar um pouco isto, porque de facto todos nós contribuímos. E então era bom ver na materialização, sabe, como que também o setor tenha essa cota parte. Até porque é membro do sistema. Do sistema. Vamos ver aqui o diretor Pedro No caso Manuel. concreto, são questões completamente diferentes. O fundo que acaba de propor é uma iniciativa louvável, é uma boa ideia, mas para a matéria que estamos aqui a tratar é sobre cibersegurança. E o fundo que estamos a tratar é fundo de cibersegurança, exatamente para municiar, financiar. Este fundo de cibersegurança da cibersegurança também apenas, só da cibersegurança. Sim, pode acolher o privado. Só da iniciativa de cibersegurança. Okay. Mas quem vai determinar isso não podemos dizer a priori, porque há um centro que vai gerir exatamente essa... Que é o Centro Nacional da Cibersegurança. Com base no plano de ação e iniciativas estratégicas, é que vai poder responder a essas situações em concreto. Muito bem. Sim, eu penso aqui que o Dr. Francisco queria que estivesse claro. Sim. Mas, aliás, enfim, o objetivo desta grande questão é exatamente eu penso que na estratégia nacional de cibersegurança está articulada. Até por uma questão muito interessante, que é preciso realçar aqui, espero também aqui que os decisores bem atentos compreendam isso, é que vamos ter uma lei, temos uma estratégia belíssima que, enfim, só por termos uma estratégia e termos uma lei, Angola já sobe nos rankings no índice global de cibersegurança. Mas
a tal eficiência que José Camangola insistia, ela só será efetiva, ou só será uma realidade, se nós conseguimos, por exemplo, termos os quadros necessários para garantir cibersegurança. Este para mim, recursos humanos. Este é que é para mim o maior problema. E talvez a preocupação do Dr. Francisco, sim, é nesse sentido, enfim, se adequa porque há países que têm como meta, enfim, na União Europeia, mesmo em África aqui, como meta anual, por exemplo, que sejam formados 10 mil técnicos só específicos para cibersegurança. Não só de engenheiros, sociólogos, psicólogos, porque, enfim, os centros nacionais de cibersegurança são esgotantes. Por exemplo, os engenheiros vão precisar de assistência psicológica, enfim. Podemos ter inteligência artificial a fazer o trabalho com os humanos, mas os engenheiros vão estar efetivamente esgotados. Então, o conjunto de técnicos que são necessários para garantir a cibersegurança vai ser um dos maiores desafios e espero sim que aí se possa articular um fundo específico para isso. Uma resposta para esta. Ainda bem. Uma resposta para esta é outra questão. Pronto, é só para complementar. Nós, realmente o fundo serve para isto, não é? Porque depois temos que olhar realmente a questão da capacitação. Tem-se dito que não vamos ter quadro suficiente para cobrir todo o país ou para cobrir as instituições de história, mas o fundo traz também esta questão da capacitação dos quadros, por via mesmo do centro. E o Ministério tem aqui um convênio com uma instituição, que é a Huawei, que temos aqui um convênio de formação, e deste convênio temos também aqui o pacote da cibersegurança, ou seja, já começamos, recentemente creio que já temos formado mais de 7 mil quadros a nível nacional, e prevemos, possivelmente até o próximo ano, capacitarmos ou formarmos 15 mil quadros nacionais em várias tipologias. É um desafio que se coloca porque a questão da capacitação não temos que olhar apenas a níveis ministeriais, nível ministeriais. As instituições históricas que concorrem para a proteção de subespaços, operadores, as infraestruturas críticas têm esta responsabilidade de capacitar os seus quadros. O que realmente nós temos constatado é que isto acontece muito nas instituições públicas, que não há questão da capacitação dos seus quadros. Dali que, com esse ecossistema aprovado, ecossistema a funcionar, teremos a questão de alavancar isto, não é? Para que as instituições capacitem os seus quadros. Nós hoje já temos bons quadros capacitados, formados em cibersegurança, aliás, e que têm dado resposta aos incidentes que têm ocorrido aqui a nível nacional. Nós garanto que boa parte são quadros nacionais. Deixamos de importar quadros estrangeiros para dar evasão aqui aos crimes informáticos. O Dr. Francisco dizia a questão da responsabilização das empresas. Realmente constata-se até agora algumas empresas que, quando são atacadas, não relatam, não informam. Muitos, se calhar, a questão do bom nome, da boa imagem. E esta lei vem aqui para colmatar isto, ou seja, teremos as fases de sensibilização e depois passar-se à fase da questão da aplicação das sanções. Ou seja, o operador que não cumprir com determinados pressupostos, a lei vem para penalizar. Ou seja, ela tem a obrigação, se for atacada, de reportar ao Centro Nacional de Cibersegurança. Se não o fizer, o Centro despoleta o mecanismo de penalizar essa instituição. Ou seja, nós estamos a caminhar para que tenhamos o espaço cibernético protegido. E dali que precisamos realmente passar por essa fase de sensibilizar as instituições, ter essa fase de sensibilizar as instituições e depois a fase de penalização, de responsabilização essas instituições. E podemos olhar exatamente para essa questão da responsabilização. De que forma que será? Quanto tempo? Haverá prisões, por exemplo? Não, olha, pronto. Estamos a falar de uma lei. Não temos aqui, por exemplo, a Agência de Proteção de Dados não está aqui representada, mas a Agência de Proteção de Dados já tem feito um trabalho relativamente a isto, quando há vazamento de dados. A Agência de Proteção de Dados vai ao local e pronto, faz o trabalho nesse sentido, saber porque que
ocorreu e porque que não foi, não informaram, e nós vamos passar por esta fase. Com certeza, depois a questão das penalizações estão toda lá tipificada na lei para se responsabilizar, tanto por via de multas, não é? As instituições, que com certeza não serão... É de doer o bolso para que a instituição tenha mesmo a questão de reportar quando houver um incidente informático. Muito bem. Pedro Manuel, voltemos aqui à questão do combate à informação falsa, à desinformação na internet. De que forma é que se vai acautelar a questão dos perfis falsos, que na minha percepção são potenciais disseminadores de informações falsas? Porque quando alguém não se assume, não dá a cara, automaticamente o objetivo pela criação daquela página, daquela plataforma é duvidoso. Com certeza. A questão que se coloca é que a proposta de lei traz aqui algumas questões, algumas novidades que têm a ver exatamente com obrigações para as plataformas, que é de responsabilizar, identificar os usuários que circulam, utilizam essas plataformas, e essas plataformas têm a obrigação de diligência reforçada, exatamente no que os usuários estão como usam e como vão utilizar essas ferramentas, essas mesmas plataformas, de tal modo que haverão verificadores e sinalizadores de páginas, porque o grande desafio da lei não é atacar o cidadão individual. A lei vem exatamente, tem como alvo aqueles que têm poder de disseminar, poder de forma muito impactante, poder afetar a opinião pública, afetar processos políticos e processos decisórios. Poder de influenciar. Exatamente. Sim, na prática, o que se verifica é que estas plataformas digitais, grande parte delas poderosas empresas de tecnologia, não têm a devida diligência para garantir um processo transparente quando nós, cidadãos, né, por exemplo, nos deparamos com informações falsas partilhadas, disseminadas, enfim, vamos lá, a escala estratosférica e sem que se possa acautelar. Então, o José Camangula vê uma informação falsa circular sobre si numa plataforma, por exigência deve ter um canal, nos termos da proposta, e neste canal faz a devida reclamação e a partilha, e também por exigência as plataformas vão criar um sistema interno de verificação, o controlo. Por exemplo, é a partir dali, e onde se coloca e responde à sua questão, é a partir dali, por exemplo, em que se verificará que a determinada conta é inautêntica ou falsa e que foi criada propositadamente para disseminar essas informações. O que muita gente não se simpatiza é a ideia da própria plataforma tirar do ar esta conta inautêntica. O que é completamente compreensível, porque se alguém no ciberespaço ou numa plataforma qualquer cria propositadamente uma conta falsa para disseminar informações falsas que, por exemplo, em processos críticos como eleições são completamente, preocupantes, porque pode afetar a transparência ou a integridade do próprio processo, e falo com uma conta falsa. É legítimo que se garanta, aliás, é uma das poucas exceções que a resolução que recai sobre a Declaração de Princípios da União Africana para a liberdade de expressão e acesso à informação coloca exatamente essa exceção porque percebeu recentemente que muitos países africanos têm estado vulneráveis em processos eleitorais. Então, abriu-se essa exceção para garantir que se regule especificamente nessas situações. O meu questionamento também vai se prestar atenção ao conteúdo.
ao conteúdo? Não. A questão que se coloca é que a lei contra informações falsas não se dedica ao conteúdo do que é postado. Ok. A lei não é sobre o conteúdo. É sobre quem dissemina. Não. A questão... Não. É aqueles que têm poder de disseminar. As As plataformas. Ok. Esse é o ponto. O mote central da lei não é o que se publica. Não é o conteúdo da informação. Mas sim aqueles que têm poder de influenciar, poder de manipular. Esses é que são os alvos da Porque o cidadão, eventualmente, quando ouviu falar nesta proposta de lei contra a desinformação, Disseminação da informação falsa na internet, terá pensado que o seu problema de haver invenções divulgadas no espaço cibernético tivesse solução. Mas o caminho não é este. O caminho não é este. O caminho é virado para atores influentes, tenham poder de capazes de manipulação, de alterar, influenciar significativamente a opinião pública. Tecnicamente chamaríamos de provedores de aplicações. Por exemplo. São os provedores que têm aplicações. No fundo, é nestas aplicações onde são disseminadas as informações falsas. Portanto, o alvo em si são esses desenvolvedores ou provedores de aplicações que vão manter um conjunto de diligência para garantir que as informações que circulem nessas aplicações sejam efetivamente verdadeiras. Estamos a falar de um nível de ator, se quisermos, que a sua existência em si, na percepção que consigo ter, é exatamente pensar informações falsas, disseminar com determinado objetivo. Exatamente. Muito bem. Ou seja, a informação, o que se fala aqui de informações falsas não é a liberdade, não é a lei, a grande vantagem dessa lei, ela protege a liberdade de expressão. Muito bem. Protege a crítica e a opinião. Inclusive a sátira é protegida nessa lei. Sim. Agora, aquela pessoa que produz e divulga deliberadamente informações falsas com o objetivo de ter a manifesta vantagem ou distorcer o processo político, o processo eleitoral, e tenha poder influente de massificar em grande escala, é o objetivo dessa lei de combater esse tipo de comportamentos. Só para acrescentar que isto não obstante sensibilizarmos a sociedade civil no que dá de replicar, ou seja, partilhar informações sem verificar as fontes. Ou seja, nós temos constatado que hoje partilhamos todo tipo de informações sem verificar as fontes. Ou seja, é questão também de responsabilizar quem partilha essa informação que não é verídica. Então temos que olhar aqui, este é o modo também de sensibilizar a sociedade civil para termos cuidado com o que a gente replica, com o que a gente partilha. Porque hoje por hoje nós partilhamos, estamos num grupo, alguém colocou uma notícia, passamos todos a publicar, a republicar nas outras plataformas. E como é que fica salvaguardado o direito, o bom nome das pessoas que virem a sua condição exposta de forma negativa e resultado de uma informação que não seja verdadeira? Temos diplomas que respondam a essas questões? Creio que, dando aqui uma nota, não é? Esta lei, nós entendemos que essa lei, de facto, tem uma visão progressista, de um lado, mas também tem que se ter atenção que neste meio não possa criar outras situações, pela natureza da própria lei e a sensibilidade da própria lei. Por um lado, a lei cria um tipo novo que não consta do Código Penal. E esse tipo novo que nós vamos olhar aqui, no fundo, olhando aquilo que é práticas atentatórias à dignidade da pessoa humana, atentatórias à honra, à imagem, o bom nome da pessoa. Entretanto, não só aquilo que nós observamos, mas, como eu dizia no início, também pode, mal aplicada, mal entendida, atentar aos direitos e liberdades fundamentais previstas na Constituição. Então, o que eu creio, e é aqui onde vem o grande desafio, nós temos de olhar para essa lei com olhos de ver
para expurgarmos na medida possível e encontrarmos equilíbrio para que determinadas pessoas não possam cair nesta situação. O que é que eu considero? O que consideraria como exagero? Por exemplo, nós estamos a falar de conteúdo ilegal. Ou conteúdo que não pode ser partilhado. Nós, disse muito bem o Dr. Mena, nós temos uma informação, um conteúdo e a gente partilha. Olhando cegamente a lei e encontrar um operador que não domina, ele pode levar-te às barras do tribunal por essa atitude. Ou seja, ser responsabilizado por essa atitude. Por partilhar. Sim, por ter partilhado. A questão é, eu por ter partilhado sou responsabilizado. O autor daquele conteúdo é também responsabilizado. A plataforma que vai ser utilizada é partilhada. A questão que se coloca é, se esse conteúdo é de origem de AI, inteligência artificial, como nós vamos responsabilizar? Aí vem a grande questão. Como nós vamos responsabilizar a inteligência artificial? Por quê? Nós já estamos a ver que a inteligência artificial tem uma capacidade, não é, de criar conteúdos, e aqui chamo o nosso amigo Micolo, que é a AI generativa, que não depende de cada um de nós. Ela própria vai gerir, vai criar e vai disseminar. Então, nós temos que olhar isto com muita atenção. E aqui voltamos àquela questão do diálogo e a inter-relação que deve ter com o Código Penal, pese embora tradicional, que determinadas matérias têm de ser interligadas para, no fundo, realizar aquilo que nós pretendemos alcançar com essa lei. E aqui, como academia, eu digo, aquilo que não nós entendermos na lei, e aqui a responsabilidade agora é para os parlamentares, olharem para essa lei e se entender que a lei existe algumas linhas cinzentas, remeterem ao Tribunal Constitucional para expurgar aquele excesso ou eventual excesso que a lei possa apresentar. Mas aqui eu digo, é responsabilidade de todos os atores olharmos com a devida atenção para essa lei. Como eu digo, é parte da nossa soberania enquanto indivíduo a ser colocadas também por aquilo que eu digo. Há uma prática social que nós temos que reeducar ao nível do uso da informação. Eu até digo, saímos do plano material direto para um plano mais tecnológico, o uso das ferramentas. Então, aqui é que eu tenho de chamar a atenção um pouco a essa lei e aqui os representantes do Ministério. Para dizer que a aprovação da lei ou a aprovação da lei não é o ponto final, no destino. Voltamos a falar na capacitação, na literacia. Com a entrada em vigor, a aprovação dessa lei e a consequente entrada em vigor, implica dizer que há aqui um trabalho muito mais profundo a ser feito, que é exatamente de iniciar os operadores de ferramentas para poderem compreender e aplicar de forma correta essa lei. Mas na questão da inteligência artificial? A inteligência artificial é um outro tópico. Nesse momento, o Ministério das Telecomunicações já acabou de concluir o processo de consulta pública do Plano Nacional de Inteligência Artificial e da Lei da Inteligência Artificial. Essa é uma outra matéria. Mas para aquilo que nós temos preparado, que é o que nos traz aqui para esse programa, é a Lei contra informações falsas na internet e a Lei da cibersegurança. Muito bem. Sobre a Lei da inteligência artificial, o plano, poderemos falar numa outra ocasião. Podemos falar. Sim, vamos ouvir aqui o Gaspar Micolo e depois eu tenho mais um questionamento. O meu entendimento sobre a proposta é que para determinados conteúdos no âmbito da transparência que se vai exigir das plataformas, elas deverão informar quando é que aquele conteúdo foi gerado por inteligência artificial. E isto está relacionado também a determinados conteúdos que são patrocinados, pagos. Então, elas também terão a obrigação de informar aos utilizadores que aquele conteúdo que está a ser partilhado foi pago. Por quê? Porque isto levará a um julgamento diferente, saber que determinado conteúdo que está a ser partilhado foi patrocinado, pago pelo Dr. Pedro Manel. Então, é o mesmo que se aplica à questão da inteligência artificial. Diretor Pedro Manuel, falemos de penalizações nesta questão da
da disseminação de informações falsas na internet? O que é que a lei prevê? Bem, Ou seja, a proposta de lei está a prever. Estamos a falar bem no princípio sobre essa temática. Ela prevê uma responsabilidade civil, uma responsabilidade contra a ordem nacional e uma responsabilidade penal. Muito bem. Isso é possível que quem produza e divulgue na internet esteja diante de indemnizar aquela pessoa que se sentir prejudicada no nome, na honra ou no património, do ponto de vista civil, possa exigir indemnização por danos. E também, concomitantemente, do ponto de vista contra a ordem nacional, também levanta-se a problemática de haver responsabilização ao nível das coimas e outras. E, por último, não menos importante, a natureza da última ratio do direito penal, nos casos em que se provar que quer na responsabilidade civil, quer na contra-ordem nacional, não foram eficientes para poder evitar a produção continuada do comportamento ilícito, então aqui pode-se avançar para a responsabilidade criminal também. Quais são as penas mínimas e máximas? Falar das penas mínimas e máximas, teria que fazer uma... Se calhar pode fazer essa busca enquanto Sim. eu ouço o... Só um ponto breve. Em relação a este ponto da criminalização, é dos pontos fraturantes com o qual não concordo. Porque a lei bastava que prevesse o regime contra a ordem nacional, ou seja, que tivesse essas sanções que aí estão, as coimas, digamos assim. Mas há pouco defendeu que uma informação falsa pode desestabilizar. Sim. Pode provocar tumulto, inclusive. Exatamente. Mas para isto existem já normas no Código Penal. Criar um tipo penal, ou seja, um crime novo e com uma penalização muito gravosa para esta norma, coloca em xeque aquilo até que me colocava, a questão que me colocava no início sobre a liberdade de expressão. Este me parece ser o ponto crítico dessa proposta. Outro ponto, já assim, que pode ser melhorado é uma clarificação sobre as entidades administrativas que serão encarregues para fiscalizar. Sabemos que na questão da comunicação social é claro que será a ERCA, mas aqui fica claro para mim, eu, jornalista também, além de jurista, eu acho que a ERCA precisa, para que, vamos lá, cumpra o seu papel nos termos previstos nesse diploma, deve ser refundada. Entendemos que é uma entidade administrativa independente, ou seja, não está na estrutura do governo e responde efetivamente ao Parlamento, mas é reiteradas vezes apontadas, enfim, problemas de gestão. Então, eu penso que, neste caso, podemos resolver. E também uma clarificação já sobre os serviços digitais, que sabemos que vai ser um outro regulador do espaço digital. Aí seriam os pontos críticos sobre isso. A criminalização e a entidade administrativa encarregue isso que precisa ser refundado. Bem, na verdade, a questão que se coloca é que a lei adotou uma visão inovadora, que é exatamente de não atribuir a uma única entidade a responsabilidade de fiscalizar os comportamentos que ela vem punir. E nesse sentido identifica em primeira instância a ERCA, no caso de se tratar de operadores de órgãos de comunicação social. No entanto, tratando-se de órgãos de comunicações eletrónicas, quer dizer, há aqui a lei adota uma lógica de que atribui competência aos órgãos que já existem, de exatamente de monitorar e garantir que, de facto, os operadores que estão sob sua alçada ajam dentro dos marcos da lei. O Cabangola fez há pouco tempo a pergunta das penalidades. A nível de responsabilidade criminal, a proposta apresenta a seguinte punição. Aquele que produzir ou divulgar intencionalmente informação falsa pela internet e cause dano significativo à ordem pública, à honra, ao bom nome e ao crédito, integridade individual ou à segurança nacional,
é punido com a pena que vai de 2 a 8 anos, caso provoquem perturbação da ordem pública ou prejudiquem processos administrativos. 2 a 6 anos, quando a disseminação, quando a produção e divulgação de informações falsas incite ao ódio, violência, discriminação, honra ou bom nome ao crédito. A linha C, de 2 a 10 anos, quando comprometem a segurança nacional ou a integridade de processos eleitorais. Muito bem. Mas, senhores, estamos a caminhar para o fim. Eu gostava de dar tempo a cada um de vocês e eu começava, se calhar, por este lado, para depois obtermos resposta aqui à minha direita. E eu começava pelo diretor João Francisco, para fim de conversa, aí em 1 minuto, mais ou menos. Bom, na verdade, dizer que não há leis perfeitas. Este é um exercício. Creio eu que é responsabilidade tanto do órgão governativo, do órgão legislativo e judicial fazerem com que essa lei seja uma lei que proteja a dignidade da pessoa humana. Mas acredita na lei? Acreditar na lei, tenho interrogações no sentido de que a lei respeita-se e não se acredita. Então, eu respeito a lei e não acredito na lei. Pelo menos aquilo que está idealizado. Enquanto conteúdo, a primeira que nós debatemos, que é da lei da cibersegurança, aquilo que é o nosso entendimento, de facto, é um produto que vale a pena termos. E a outra? A outra, vamos, de facto, olhar para esta com olhos de ver, para que não seja atentatória aquilo que são os valores que a nossa Constituição também protege. Pese embora o objetivo está claro, mas vamos caminhar com ela para aprender também. Estamos num processo de aprendizagem. Muito bem. Gaspar Micolo, para fim de conversa. Sim, bom, as duas leis são perfeitamente necessárias. Pelo que se vê hoje, as ciberameaças comprometem o nosso desenvolvimento, porque hoje praticamente tanto a administração pública como a economia hoje está absolutamente dependente da tecnologia. Então, para mim, é necessário. Penso só que a criminalização, no caso da proposta da lei contra disseminações de informações falsas, é absolutamente desnecessário. Muito bem. Então, enfim, isso pode ser resolvido. Diretor Ecte Diantro. Conseguiu. Mena. Nós temos dito que a cibersegurança somos todos nós, ou seja, cada um de nós tem a responsabilidade de, no seu espaço, garantir que tenhamos um espaço cibernético seguro. Ou seja, o exercício que nós aqui acabamos de fazer, estamos aqui a fazer, serve nesse sentido de sensibilizarmos cada vez mais a sociedade civil. E estas leis são um passo importante para garantirmos que tenhamos um espaço cibernético cada vez mais seguro. Muito bem. Diretor Pedro Manuel? Sim, queremos dizer que as leis, hoje em dia, no nosso ordenamento jurídico, estão pensadas para os meios de comunicação tradicional. No entanto, impõe-se a necessidade de haver uma lei, exatamente, que venha reforçar a confiança no meio digital. Então, o verdadeiro debate não é entre liberdade e regulação, mas sim entre espaço digital responsável e um espaço digital sem regras. E aqui entra o legislador. E o legislador tem como desafio encontrar esse equilíbrio. E o nosso país não pode ficar à margem desse processo. Este é o que estamos a dizer. Muito bem. Pedro Manuel, Ecte Diantro Wilson Mena, ainda João Francisco e Gaspar Micolo, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Percebi que sobre este assunto temos de voltar a falar. Porque entendo ser complexo. A percepção numa primeira audição é uma e depois da conversa acabamos evoluindo e achamos que deve ser permanente este diálogo para avançarmos na questão da literacia. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e certamente que pontualmente voltaremos a estar juntos. A continuação de boa quinta-feira. E aos telespectadores também agradecer aqui a assiduidade. Muito obrigado pela companhia e também pelo interesse da grande questão
que hoje trouxemos. Quais são as vantagens das propostas de lei sobre a cibersegurança e contra a disseminação de informações falsas na internet. Pensamos ter elevado o debate e também contribuído para a sua melhor percepção em relação a estas propostas de lei que, dentro de dias, começam a ser discutidas na especialidade na Assembleia Nacional, para depois também avançarem para a aprovação final global. Boa noite.